Muito bem. Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Texto bem conhecido de todos nós, que fala a respeito do encontro de Zaqueu com Jesus. O tema desta noite é Encontre o Mestre. Entretanto, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: ele se hospedará com um homem pecador? Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que o Senhor abençoe essa palavra aos nossos corações. Nós sabemos muito bem, conhecemos perfeitamente a história de Zaqueu, desse encontro dele com Jesus, e nós temos, meus irmãos, aqui vários aspectos que nós podemos explorar nesta noite e tirar lições para as nossas vidas. Como foi a verdadeira adoração, a essência da adoração de Zaqueu quando ele encontra com Jesus? Por isso eu quero pensar sobre esse tema, Encontre o Mestre. Jesus, aqui ele começa fazendo algo inusitado, algo que não é normal. Não é? Eu podia dizer: irmão Alderson, hoje eu vou jantar na sua casa. Estou te convidando para jantar lá na sua casa, irmão Alderson. Foi isso que Jesus fez com o Zaqueu. Ele nem sabia se tinha janta lá, né? Se tinha cama para ele dormir. Ele disse: olha, me convém pousar na sua casa. Me convém ficar na sua casa. Então, é o inverso. Geralmente, o anfitrião é que convida alguém para ser seu hóspede. E aqui Jesus se faz hóspede na casa de Zaqueu. Ele dá a Zaqueu esse aviso: olha, eu vou para a sua casa hoje. Isso realmente causa um espanto na vida do Zaqueu. Porque o texto diz para nós que Zaqueu era o maioral dos publicanos e era rico. Mas ele não era uma pessoa querida, não era uma pessoa benquista, principalmente pelos judeus, porque diz que ele era o publicano, e ele era o chefe dos publicanos, e os publicanos eram as pessoas que trabalhavam para o Império Romano. O Império Romano era o império que estava ali dominando a Israel naquela época, e o trabalho do Zaqueu e dos seus companheiros era cobrar os impostos. Ninguém gosta de quem cobra imposto, não é? O pessoal não gosta muito do pessoal do imposto de renda, não é verdade? Os caras que trabalham na Receita Federal, né? Os caras que ficam aí, quando você vai no Paraguai fazer compra, eles querem que você pague o imposto daquelas compronas que você faz lá, né? Aí você quer passar sem pagar, eles querem que você pague. Então ninguém gosta muito de cobradores de impostos, mas o Zaqueu era uma pessoa
desse tipo. Ele era considerado pelos judeus como uma pessoa impura. Por quê? Porque ele era um cobrador de impostos, trabalhava para os romanos e ele se relacionava com todo tipo de gente por conta do seu ofício, por conta do seu trabalho. Então, os judeus não o viam com uma boa forma, né? Não viam Zaqueu como alguém com quem você pudesse sentar para jantar, para tomar um cafezinho, para bater um papo, para tomar um tereré. Se fosse aqui, ninguém ia querer tomar tereré com o Zaqueu, porque o Zaqueu era uma pessoa que eles não gostariam de caminhar com ele, de estar com ele. Ele fazia parte de uma sociedade, mas ele não era respeitado. Ele era rico, porém havia suspeita de que o enriquecimento do Zaqueu fora de forma ilícita, ou seja, ele era uma pessoa que eles consideravam corrupta, porque ele achacava as pessoas, provavelmente, na hora de cobrar os impostos. Para você ter uma ideia, o imposto que o romano cobrava era terceirizado. Eles não eram funcionários públicos do Império Romano. Havia, um leilão, e aquela pessoa que se candidatava nesse leilão, e ela ganhava o direito de cobrar impostos. E aí ele recebia os impostos, tirava a sua parte e dava aquilo que deveria dar ao Império Romano. E o Zaqueu era uma dessas pessoas. Ele, chamado de maioral, porque ele tinha outras pessoas as quais trabalhavam com ele cobrando impostos. Por isso, então, ele não era uma pessoa muito benquista. O que eu quero começar pensando com você essa noite? O que motivou o Senhor Jesus a encontrar com Zaqueu e ficar na casa do Zaqueu? O que motivou Jesus? Ninguém gostaria de estar andando com Zaqueu. E Jesus já tinha um histórico. Ele convidou um outro publicano para ser discípulo dele. Ele passa na coletoria, Mateus está lá cobrando impostos, ele diz, olha, você vai ser meu discípulo. E Mateus o segue. Levi, ele encontra Levi, depois Mateus, e ele vai seguir Jesus, e ele era um desses publicanos que cobrava imposto. Mas o que Jesus viu foi uma necessidade urgente na vida do Zaqueu. E o Zaqueu pode ser eu, pode ser cada um de nós aqui nesta noite. Jesus viu que aquele pecador precisava e que ele iria aceitar a misericórdia e a graça na sua vida. O problema não é ser pecador. O problema é não aceitar a graça e a misericórdia de Deus, porque ela é oferecida gratuitamente. E Jesus vai então ao encontro do Zaqueu e oferece a ele essa coisa maravilhosa, esse convite inusitado, que é estar com Zaqueu na sua casa. Ele que subira na árvore para ver Jesus passar. Ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar dos milagres de Jesus, ele ouviu falar das pregações de Jesus, mas ele não poderia ir lá no meio da multidão, porque ele era pequenininho, e provavelmente ele iria levar uns cascudos, se ele chegasse lá querendo tomar a frente para ver Jesus, porque o pessoal já não gostava dele, ele ainda quer chegar lá e furar a fila, então ele sobe na árvore, e Jesus passando ali embaixo daquela árvore, vai dizer, Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ir para a sua casa. Aquilo para ele foi um baita susto, porque ele não esperava aquilo, ele não esperava ter esse encontro, ele só queria ver Jesus. Mas Jesus olhou para o coração do Zaqueu e abre essa oportunidade para que ele possa aceitar a sua misericórdia, a sua graça. Ele precisava de uma pessoa que pudesse evidenciar a soberania dessa escolha de Jesus. Eu não sei quantas vezes você já perguntou, por que Jesus salvou o fulano?
o Beltrano, que era todo errado, agora está lá na igreja e já virou santo. É a soberania de Deus. Ele salva quem Ele quer, quando Ele quer. E assim foi com o Zaqueu. Todos achavam que o Zaqueu era uma pessoa indigna de estar com eles, mas Jesus quis estar com Zaqueu, porque ele viu que ele precisava dessa graça na sua vida. Ele precisava de uma pessoa cuja transformação ia exaltar a graça de Jesus. E Zaqueu era uma pessoa improvável, uma pessoa que eles achavam que não tinha jeito, que ele era corrupto mesmo, era ladrão. Mas Jesus transforma a vida de Zaqueu. E o anfitrião é que vai receber Jesus com alegria. Quantas vezes Jesus já disse que gostaria de estar na sua casa, mas você não o recebeu com alegria. Você não deu a devida atenção ao que Jesus quer, que é ir estar na sua casa. Nós acabamos de cantar aqui, entra na minha casa, entra na minha vida. Não é verdade? Mas às vezes nós não entendemos isso como algo de Deus, né? O acontecimento queria anunciar o Evangelho. O versos 9 e 10 diz: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Evangelho se fez presente ali na casa de Zaqueu, na vida de Zaqueu. E Jesus, ele está fazendo a mesma coisa hoje, meus irmãos. Ele quer entrar na sua casa. Há uma necessidade de um relacionamento íntimo e intencional com Zaqueu. É isso que o Senhor Jesus quer. Ele quer ter um relacionamento íntimo e intencional com cada um de nós. E nós precisamos recebê-lo com alegria no nosso coração. Alegria com a qual Zaqueu o recebeu. Olha o que os judeus disseram. Como é possível que ele vai sentar na casa de um publicano, de um pecador como esse Zaqueu? Mas para Jesus era diferente. Zaqueu era escolhido porque a salvação chegaria à sua casa. Ele seria um canal de bênção para outras pessoas. E como que Zaqueu foi um canal de bênção para outras pessoas? Olha o verso 8 que nos diz: Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Diz que ele era rico. Eu não sei se ele era aquele cara do Google lá, como é que chama? Vocês que são bons de mídia aí, o mais rico lá, como é que chama? Hã? Não entendi, fala alto. Zuckerberg, isso, ele é rico. Pessoal, se ele fala, vou dar metade dos meus bens para os pobres. O Trump também é rico, né? Tem muita grana. Pessoal, fala, vou dar metade dos meus bens para os pobres. Eu já estava na fila. Porque eu sou pobre, ia pegar uma boquinha lá. Mas o Zaqueu faz exatamente isso, abençoando a vida de pessoas. E ele vai mais além. Ele vai dizer, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, defraudar é roubar. Ele poderia ter dizer, se em alguma coisa tenho roubado alguém, e ele sabe que tinha roubado, vou restituir 4 vezes mais. E sabe o que a lei dizia? Que ele deveria restituir o que ele roubou e mais a metade. Ele está dizendo que vai restituir 4 vezes mais. Há uma mudança na vida e no caráter do Zaqueu. Ele vai distribuir os seus bens. Se houve uma motivação da parte de Jesus para encontrar e ficar na casa de Zaqueu, o que deve nos motivar para um encontro com o Mestre? O que deve nos motivar? Vamos olhar para o comportamento desse homem chamado Zaqueu.
Primeira coisa, ele recebeu Jesus imediatamente com alegria. Quando Jesus diz para Zaqueu, verso 5, Zaqueu, desce depressa. O verso 6 vai dizer, ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Nós temos recebido Jesus com alegria e com a urgência necessária para as nossas vidas? Ou não? É importante a gente entender. Ele recebeu de coração, com alegria no seu coração. Ele não se importou, meus irmãos, com o que os outros pensavam. As pessoas estavam criticando Jesus por ter ido à casa do Zaqueu. Mas ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado com o mestre, agradar ao mestre, receber o Senhor, ter comunhão com o Senhor. Ele ofereceu o que tinha de melhor na sua casa para o Senhor. Ele fez um banquete. É interessante, você precisa olhar os paralelos. Quando o Senhor chama o Levi, depois que é Mateus, o que acontece logo a seguir? Uma festa. Ele chama os seus amigos, dá uma festa, e Jesus vai lá para comer com eles, para se alegrar com eles. Eles também eram publicanos, eram pessoas relegadas em segundo plano. Jesus está buscando as pessoas consideradas indignas. Ele quer salvar, ele quer ter um relacionamento com essas pessoas. Por isso, todos que viram ficavam murmurando, diz o versículo 7. Zaqueu reconhece o senhorio de Jesus. Diz o texto que Zaqueu se levanta e disse ao Senhor: Senhor. Eu só posso entender que Zaqueu estava sentado fazendo uma refeição. Aí ele se levanta e diz: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Eu gosto de ficar lendo a Bíblia e fazer algumas conjecturas aqui. O texto ele não diz exatamente tudo o que acontece naquele encontro. Mas para mim, o Senhor sentou com Zaqueu, eles estavam comendo, e Jesus começou a ministrar na vida do Zaqueu. Provavelmente Jesus tenha dito para Zaqueu: Zaqueu, você roubou muita gente, né, Zaqueu? Porque Jesus conhece. Pois é, Zaqueu, você achacou muita gente aí, cobrou imposto, você enganou até os romanos, você tirou mais para você do que deveria. Pois é, Zaqueu, você precisa mudar. Aí Zaqueu se levanta e diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. É o efeito do Senhor na vida do Zaqueu. Zaqueu ele se desapegou das coisas materiais, da sua riqueza. Se você olhar o capítulo 18, meus irmãos, desse texto, aquela parábola do jovem rico, quando Jesus conta aquela parábola, você vai encontrar ali uma coisa interessante. E Jesus, verso 24 do capítulo 18, Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Aí Jesus responde: os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Era impossível entrar um rico no reino de Deus. Depois, Zaqueu era rico. E Jesus diz: hoje chegou a salvação nesta casa. Por isso que Jesus diz: o impossível dos homens é o possível de Deus.
Quem transforma o coração, quem faz a obra da vida das pessoas é o Senhor. Não importa quão ricas sejam as pessoas, quão pobres elas sejam, é Jesus, é o Senhor quem faz a obra, assim como fez na vida do Zaqueu, assim como fez na vida do cego Bartimeu, que era esmolante, ficava pedindo esmola na rua. Ele também foi salvo. O endemoniado de Gadara também foi transformado. Então é Ele quem faz a obra, é Ele quem traz a bênção na vida das pessoas. O que nós precisamos é entender, meus irmãos, que precisa haver também esse desapego. Há muitas pessoas que querem estar na igreja, que dizem que se convertem, mas elas não são capazes de ter a atitude do Zaqueu. Esse desapego pelas coisas materiais. Nós precisamos entender. Zaqueu, então, ele vai além da lei ao fazer aquilo que faz. Jesus estará na casa onde ele for bem recebido. E como você tem recebido o Senhor Jesus? Você tem só cantado, entra na minha casa, entra na minha vida? Ou você tem verdadeiramente recebido o Senhor com alegria? Que reações, então, eu devo ter se Jesus vem para ficar na minha casa? Qual reação eu preciso ter? Nós precisamos, primeiro, estar preparados para enfrentar objeções em casa. O texto não diz nada, mas eu tiro daqui algumas coisas. Como é que a mulher do Zaqueu reagiu? Né? Pensa bem. Zaqueu falou, vou dar metade dos meus bens para os pobres, vou pagar 4 vezes mais. A mulher dele falou, Zaqueu, nós vamos ficar pobres agora, velho. Você vai dar tudo que a gente tem para os pobres, a metade, vai dar mais 4 vezes o que você roubou, não vai sobrar nada para a gente. Se ele tinha filhos, provavelmente eles também iam fazer objeções a isso. Mas ele estava preparado para enfrentar as objeções na sua própria casa, com seus amigos. Devemos nos livrar de tudo que em nossa casa Jesus não aprovaria. Zaqueu, ele começa a fazer uma revolução na sua casa, na sua vida. Quando você canta, entra na minha casa, entra na minha vida, você precisa estar preparado para fazer essa revolução, essa mudança, tirar fora aquilo que não agrada a Deus. Pode ter muitas coisas na sua casa que não agradam a Deus, comportamentos, ações, atitudes, nos relacionamentos, a maneira como você vive lá na sua casa precisa ser mudada. Eu gosto de pensar, irmãos, que a coisa mais fácil, mamão com açúcar, é ser crente aqui na igreja. Não é verdade? Para vir ser crente aqui, a gente põe uma roupa bonitinha, passa perfume. Vem para cá, dá sorriso, não é verdade? Tudo bem? Tudo bom, Josi? Legal? Célio, aí, ô Célio, guarda aí, Célio, né? A gente vem aqui, tudo legal. E lá em casa, como é que é? Como é que eu trato minha esposa? Como é que eu trato meus filhos? Como é que eu trato as pessoas com as quais eu convivo? Meu pai, minha mãe? Então precisa haver uma mudança na casa, uma mudança na vida. Nós não podemos entristecer um hóspede tão especial como Jesus. E nós precisamos de mudança. Essa amizade com Jesus. E o Zaqueu começa uma amizade com Jesus. E a amizade com Jesus vai e deve prioritariamente por fim a amizade com o mundo. Você não pode estar amigo de Jesus e amigo do mundo. Tem que mudar.
Tem que haver mudanças, transformações. O Senhor Jesus precisa governar a nossa vida e a nossa casa. Quando a gente cantar, entra na minha vida, entra na minha casa, né? A gente tem que cantar com o coração sincero. Não é de brincadeira, não, Jesus. Eu estava brincando, não entra não, fica aí na porta aí, né? Jesus está dizendo lá no Apocalipse que estou à porta e bato. Ele fala, fica batendo. Uma hora eu abro. Ele precisa entrar e fazer morada na nossa casa e na nossa vida. Concluindo, irmãos, se Jesus tivesse dito para Zaqueu apenas, Zaqueu, desça depressa, o Zaqueu provavelmente ia ficar se sentindo repreendido, humilhado, né? Todo mundo olhando para o Zaqueu na árvore, e Jesus, desce depressa. Sabe o que mudou a vida do Zaqueu? É quando Jesus disse para ele, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ir para a sua casa. Mudou totalmente a vida do Zaqueu. É a mesma coisa. Jesus pode dizer para você, desce depressa, hoje eu quero ir para a sua casa. Quero fazer morada na sua casa, no seu coração, na sua vida, na sua família. Assim como ele foi com Zaqueu. Sabe, irmãos, a Bíblia não fala mais do Zaqueu. A única coisa que a gente sabe é que o Zaqueu foi transformado. E não precisa falar mais do Zaqueu, porque ficou uma lição para as nossas vidas. As palavras seguintes animaram o Zaqueu, confortaram a vida do Zaqueu. Hoje me convém ficar na tua casa. Jesus quer ficar na tua casa. Ele quer mudar as coisas, se convidando para ir na sua casa. Jesus ouviu o coração de Zaqueu. Zaqueu subiu naquela árvore. O coração dele já ardia pela presença de Jesus. Não era só curiosidade. O Espírito Santo já tinha ministrado no coração de Zaqueu, na vida de Zaqueu. Quando você saiu da sua casa hoje e veio para cá, o Espírito Santo já ministrou que Jesus quer fazer morada no seu coração. Que Ele quer fazer a mudança, a transformação. Ele quer fazer algo novo em você. Eu quero encerrar com uma frase que eu acho muito interessante. Antes Zaqueu estava muito baixo e, portanto, quis subir, mas agora ele está muito alto e, por isso, precisa descer. Desça, não da árvore, desça do seu orgulho, desça da sua altivez, desça da sua presunção, desça da sua religiosidade e deixa Deus fazer a obra no seu coração. Que Deus abençoe esta palavra à sua vida. Amém?